Narra-nos Amélia Rodrigues que, recordando a citação do evangelista Mateus, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Quando Jesus foi cantar as bem-aventuranças, ele subiu a um monte. E ela diz que a montanha é um símbolo especial para nós. Subir significa galgar, significa elevar-se, vencer os empecilhos que perturbam o avanço da jornada. Jesus desceu até nós para nos ensinar a subir, a nos elevar, a avançar. Veio ao encontro de todos nós, ainda espíritos em perturbação, espíritos imperfeitos, espíritos ainda tão confusos no caminho evolutivo, justamente para guiá-los, para ajudá-los, para ajudar-nos a subir o monte, onde brilha permanentemente o sol do amor, como ele diz. E nós temos como exemplo Zaqueu. Zaqueu, quem conhece a história, era um publicano e queria ver Jesus, porque ele era anatematizado pelas pessoas. Ele sofria preconceito pelo seu cargo de publicano, que ele exercia na Palestina, que era o cargo de receber os impostos para dar aos romanos, que dominava aquela região. E Zaqueu, naquele ímpeto de conhecer Jesus, de ver Jesus, ele já havia ouvido falar daquele mestre, daquele profeta, como muitos diziam. Então ele sobe num sicômoro, porque quando ele se aproxima, a multidão cercava Jesus, e ele era baixinho, ele não tinha condição de ver Jesus, ele não titubeou, ele subiu em uma árvore para ver Jesus. Então Jesus se dirige a ele, como todos conhecem a história, dirige-se a ele e fala: Zaqueu, é necessário que eu pernoite esta noite em sua casa, que eu passe a noite na sua casa. Ele então se sentiu emocionado, se sentiu honrado, e saiu como uma criança. Ele nem se preocupou com o que os outros pensavam. Saiu correndo em direção à sua casa. Na sua casa, ele escondeu as obras de arte, mandou os escravos, os trabalhadores, os serviçais, esconderem as obras de arte, para que não humilhasse a presença daquele que para ele era tão grande, e que com certeza não valorizaria estas coisas materiais. Então, Zaqueu é um exemplo de subir. Ele buscou, ele subiu, no sentido simbólico, para alcançar Jesus, para ver Jesus. Um outro exemplo é o paralítico. Quando Jesus vê em várias passagens o paralítico, ou os paralíticos que ele curou, ele diz: levanta, levanta e anda. Então, essa proposta de Jesus é que nós, quando estamos caídos, quando estamos em dificuldade, que levantemos o nosso pensamento, que levantemos o nosso corpo também, porque às vezes nós nos entregamos, né, ao desânimo, não queremos reagir. Então é levantar, é olhar para o alto, é olhar para frente, é levantar. Então esse subir, esse levantar, tem um sentido simbólico muito profundo no ensinamento de Jesus. E Amélia Rodrigues vem nos dizer isso, né? Que naquele dia especial, quando Jesus cantou as bem-aventuranças, que segundo os grandes autores é o poema mais belo que já foi cantado e que jamais será cantado para a humanidade terrena, naquele dia parece que algo especial pairava no ar.
pessoas vinham de toda parte, das redondezas do lago, das províncias em torno, das cidades distantes, todos vinham ouvi-lo. Todos que o viram e que o ouviram, viram nele, constataram que cada vez mais ele falava e as pessoas sentiam. Então, talvez não fosse tanto o conteúdo que Jesus falava, que era realmente muito importante, mas a vibração que ele exalava, emanava para aquelas pessoas. E aquilo era sentido. Por isso, a Amélia Rodrigues diz que aquele rabi era guardado há séculos. E carinhosamente esperado por todos aqueles que sofriam, por todas aquelas pessoas que sentiam que necessitavam de algo que as confortasse. Então, aquele rabi, diz-nos Amélia Rodrigues, que no excelso canto que ela chama as bem-aventuranças, aquele poema ali apresentado jamais seria ouvido e nunca mais seria dito em qualquer época. A verdade é que ele se deteve ali de pé, sentado, sentindo a multidão submissa e magnetizada. Então, Jesus, ao falar, aquela multidão se sentia esquecida de si mesma, numa sublime comunhão que ultrapassa essa vida, que vai além do que aquilo que vivemos e acreditamos nessa vida material. E ele diz: bem-aventurados, felizes, e vai descrevendo esse excelso canto, o poema lindíssimo. Hoje nós vamos estudar o bem-aventurados os pobres de espírito e como afirmou Jesus, porque deles é o reino dos céus. Essa fala nos remete a profundas reflexões. No mundo há alegrias, muitas alegrias, como foi dito inclusive na mensagem da prece, né? Se formos analisar, muitas mais são as bênçãos do que os sofrimentos. Então, nós temos muitas alegrias, mas temos também ao nosso lado muito sofrimento. Se perguntarmos aqui, e se perguntarmos para qualquer pessoa, se você sofre, sofre. Ou sofremos por nós mesmos, ou sofremos pela dor de outro, mas o sofrimento está presente ainda na terra. Então, diz o dito popular, a felicidade não é deste mundo. Mas, repetindo, ao lado desse sofrimento, né, tem um outro ainda, que diz, um outro dito popular, que diz, na terra não existe felicidade, mas só momentos felizes. Para explicar que o sofrimento está presente. Então, se é verdade que o sofrimento existe, não é menos verdade que o Senhor nos oferece inúmeras bênçãos, inúmeras possibilidades de enfrentarmos esse sofrimento. Então, ao lado do sofrimento está a esperança. E as bem-aventuranças representam um poema de esperança. Então, a esperança é a estrela que norteia as nossas almas para as mais belas aspirações. É uma luz que mesmo na mais tenebrosa treva, a esperança ilumina o nosso caminhar, o nosso pensamento, a nossa vida, aquela situação. A esperança é isso. Então, a vida na terra é um caminho que nos conduz às paragens luminosas da vida eterna, da vida verdadeira, mas ainda não é nenhum repouso. A vida aqui é de desafio, de luta. A Joana de Ângeles fala que cada situação que vivemos, estamos vencendo um desafio. Estamos percorrendo um caminho que vai se sobrepor a outro. Vencemos um, outro surgirá e vamos conquistando a perfeição, a elevação ou a evolução
a que todos nós estamos destinados. Então, a vida terrena é uma preparação para a vida espiritual, para a verdadeira vida. Que essa vida espiritual não é nenhum repouso, uma contemplação. Não, é continuação de aprendizado, de trabalho. Mas, sobretudo, com a esperança, é a serenidade espiritual, a serenidade consciencial. Então, é isto que nos ensina o Espiritismo. E quando Jesus faz essa exortação consoladora, bem-aventurados os pobres de espírito, ele estava tomado de amor pelo mundo, porque ele vem dizer, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus desce das alturas, atrai a si todas aquelas pessoas sofredoras, a multidão que buscava algo mais, consolação, resposta para suas dores, e oferece o seu monumental sermão com aquelas consoladoras promessas. Então, Jesus ensinava os meios de conquistar o reino dos céus. E aí, ele vai dizendo essa exortação: bem-aventurados os pobres de espírito. Até hoje ainda é muito confundida pela humanidade. Como até nós lemos aí. Ele diz assim no Evangelho: pobre de espírito não são os tolos, não são os loucos, né? Ao contrário. Às vezes, nós, quando nos referimos a pobre de espírito, a gente fala assim, dá bola para ele não, que lá é um pobre de espírito. A gente fala assim, né? Quer dizer, é uma pessoa que não tem valor, que não tem, na nossa ótica, é inferior. É o conceito geral, mas Jesus não quis dizer isso. Para Jesus, ele oferece nas bem-aventuranças, dizendo que os pobres de espírito são os humildes. São aqueles que nunca mostram saber o que sabem. Assim, inutilmente, evidentemente, né? São aqueles que nunca dizem o que têm para se vangloriar. São aqueles que trazem a modéstia. A modéstia é o seu verdadeiro distintivo. Então, Deus quer as criaturas ricos de amor, ricos de humildade e pobres de orgulho, como foi lido aqui pela Heloísa na explicação do Evangelho, né? Então, ser humilde, gente, é ser brando, no sentido, assim, de compreender o outro, é aguardar o momento oportuno para esclarecer sem ferir. Nós estávamos numa reunião mediúnica essa semana e o Espírito falou, dando uma orientação para o caso atendido. Ele disse assim, em muitas ocasiões, é melhor silenciar, porque o momento não é oportuno para esclarecer. Aquele esclarecimento poderá ocorrer brigas, desavença, perturbação. Às vezes é melhor silenciar. Então, o Emmanuel, ele diz assim, a humildade não está na pobreza, na fome, na miséria, na nudez. Não. Está sim na pessoa que, tendo todo o direito de exigir, de julgar, de condenar, de dominar, apenas abençoa. Olha que conceito, gente, que maravilha, né? Então, ser humilde é isso. O convite do mestre para se alcançar a pobreza de espírito está na posse da verdadeira humildade. E eu afirmo para vocês, eu creio que é uma das virtudes mais difíceis de ser alcançada. Eu acho que o perdão, a humildade são as coisas mais difíceis, porque nós somos muito orgulhosos ainda, muito imperfeitos, né? Então, nós vemos no mundo as estradas cheias de pessoas que vão e vêm, preocupadas com interesses imediatistas, sem encontrar tempo para o alimento espiritual, sem buscar os ensinamentos, sem buscar a luz que pode melhorar a sua vida, seus caminhos. Então, muitos não compreendem que esse é o único caminho que se conquista para a realidade além do túmulo.
Porque a hora que chegarmos lá, não adianta, gente. Não levaremos nada do que temos aqui, a não ser as nossas conquistas interiores. Isso aí é líquido e certo. Então, nós, como espíritas que sabemos disso, temos que ter consciência e nos prepararmos para isso. Porque Jesus disse, pois deles é o reino dos céus. Então, é a proposta. Estaremos em harmonia com esse reino. Estaremos entrosados nesse reino dos céus, que é a vida espiritual, o caminhar da vida plena, né? Da vida em plenitude. Então, muitos atravessam a vida famintos de ouro, riquezas, e chegam ao mundo espiritual carregados de desilusão. Outros correm atrás de aventuras, sedentos de novidade emocional, e regressam com tédio e com muita solidão. Quantos buscam os templos de pedra e permanecem com o desencanto da alma? Nada tem dentro de si que os encoraje, que os fortifique, que os alivie, né? Console. O que realmente acontece é que nós, eu me incluo, a grande maioria da humanidade, permanece entre a procura desorientada e o achado falso. Porque buscamos aquilo que não é legitimamente verdadeiro. Né? Parece que é um pleonasmo. Muitos passam entre a mocidade leviana e depois a velhice desiludida. Entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito. Entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Então, queridos irmãos, nós precisamos, se queremos compreender efetivamente o ensino de Jesus, nós temos que buscar os interesses da alma, os interesses do espírito. Não podemos menosprezar, que vale para todos nós, eu me incluo, né? Não busquemos o descanso material, não busquemos as ilusões. Não vamos viver no mundo sem ser do mundo. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos de lazer, nós precisamos de atividades do mundo para nós vivermos. Então, seria incoerência a gente ficar só rezando e esperando as coisas se resolverem por nós. Não, não é isso. Porque a busca, ou até esse cultivo dos interesses do espírito, é uma coisa dinâmica. Nós vamos viver as coisas do mundo com vistas aos nossos interesses espirituais. Em todo momento, podemos compreender que somos espíritos imortais, que estamos vivendo experiências que fazem parte do nosso caminhar, mas que precisamos realizar, evidentemente, também os nossos interesses materiais, mas sem perder de vista que em tudo podemos aplicar as nossas necessidades espirituais. Então, diante de uma situação, vamos aplicar aquilo que sabemos que é bom para o espírito, né? No nosso trabalho, no trânsito, no nosso lar, sobretudo, porque ali é o lugar principal da nossa tarefa, da nossa missão nessa terra, né? Mas vocês sabem que nenhum ensinamento de Jesus é destituído de significado. Então, nessa passagem, que creio eu, é a passagem que mais, vamos dizer, ressalta a humildade, nós vamos narrar com vocês aqui, relembrar o lava-pés, que é o acontecimento, conforme narra o evangelista, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era a hora da chegada da sua passagem para o Pai, levantou-se da ceia, que foi a última ceia com os discípulos, tirou a capa e, tomando uma toalha, cingiu-a em torno de seu corpo, né? Rodeou-a em seu corpo. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar os pés com a toalha que estava cingido, né? Que estava em volta dele. Aproximou-se
pois, de Simão Pedro e disse, que lhe disse, né? Simão Pedro falou, Senhor, tu lavar meus pés? Lavas os meus pés? Nunca, nunca, né? Aí falou assim, o que eu faço, Pedro, não o sabes agora, mas saberás depois. Aí Pedro fala, nunca me lavarás os pés. E podemos até explicar, porque naquela época, é lógico, as pessoas saíam nas ruas que eram poeirentas, saíam de sandálias, e quando chegavam em casa, eram os pés lavados, e às vezes até colocados dentro da bacia de água para descansar. E quem fazia esse serviço eram os escravos, eram os serviçais mais inferiores da casa. Então, foi um ato simbólico de Jesus de lavar os pés. E nós temos aquele outro, né? Quando Jesus estava na casa dos sacerdotes e Maria de Magdala, quando ela despertou para Jesus, ela corre e entra e vai dizer a Jesus que tinha compreendido a sua mensagem. E ela então joga perfume nos pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. Então, simbolicamente, ela estava mostrando que estava submissa a Jesus, que tinha compreendido a sua mensagem e que se entregava a ele, que ele seria o seu Senhor, né? Ela seria a sua serva, no sentido metafórico da situação. Então, Jesus, continuando aqui, responde a Pedro quando ele diz, nunca me lavarás os pés. E Jesus, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Ele foi incisivo. E aí, ele falou, bom, então, me lave os pés e pode me lavar até a cabeça. Pedro responde, né? E ele, então, lavou os pés de todos os discípulos, depois tirou a toalha, se assentou à mesa e disse, entendeis o que eu lhes tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor. Dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou o Senhor e seu mestre, e vos lavei os pés, deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Em verdade vos digo, aquele que quer ser maior é aquele que mais deve servir. Então, Jesus iniciou o seu mandato na terra, já dando-nos um exemplo de humildade. Nasceu numa manjedoura, sem berço, longe do lar, no meio de animais. Viveu pelo mundo, entre os humildes, entre os fracos, entre os tristes, e despediu-se do mundo pelos braços da cruz, ao lado de 2 malfeitores. Em toda a sua caminhada, Jesus deu exemplo de humildade. Sua partida deste mundo foi assim, né? Revestida de exemplos de redenção. Carregou a cruz, subiu a montanha. E nesta passagem, nós reconhecemos, nesta passagem do lava-pés, nós reconhecemos nessa resolução do mestre, uma demonstração de humildade santificante. Então, vamos analisar. Aproximava-se o fim da jornada terrena. Lembra que eu disse? Foi a última ceia com os discípulos. Jesus sabia que iria para o Pai. Chegava a hora das despedidas e das últimas recomendações com seus discípulos. Será que aqueles discípulos teriam entendido as imorredoras lições do seu amor? Será que eles estariam em condições de divulgar por toda parte a palavra e as doces expectativas do reino dos céus? Do reino de Deus? Talvez ainda não. Mas o mestre não podia esperar mais. Por isso, ele tomou essa atitude. Muito mais tarde, ele
ofereceria uma outra parcela da verdade, como ele afirma nesse mesmo momento, que eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, que ficará para sempre convosco. Então, mais tarde, ele enviaria alguém para trazer novas verdades àquela humanidade sofrida. Mas, por enquanto, a lição tinha que ser primária, vazada de imagens em expressões singelas. Naquele momento, era preciso dramatizar a sua mensagem, traduzi-la em ação para o alcance daqueles que eram os seus amados, para a compreensão deles. Então, naquele momento, Jesus queria implantar aquela lição, a lição de humildade, a lição eterna da humildade nos corações dos seus discípulos. A palavra não bastava, humildade não bastava. A palavra se esquece no momento seguinte, e ele não estaria mais ali presente para repeti-la. Jesus, então, sabia que os seus discípulos eram os depositários da sua mensagem. Seriam eles que divulgariam para toda aquela humanidade as suas lições de amor. Eles seriam os porta-voz daquele que trouxe a mensagem de amor. E foram. Levaram a mensagem de Jesus pelos recantos mais distantes daquelas regiões. E então, ele queria que a sua mensagem permanecesse intacta, viva, atuante, apesar de que Jesus seguiria aqueles discípulos nas dobras do infinito. Então Jesus coloca a toalha no seu braço, no seu corpo, toma a bacia e lava os pés. Qual seria o sentido profundo dessa cena inesquecível? Qual seria o seu gesto, o sentido do seu gesto? E ele pergunta: compreendes o que eu acabo de fazer convosco? Ele ainda reafirmou: vós me chamais mestre e senhor, e eu sou. Então a humildade não deve ser confundida com aquilo assim, não, eu sou humilde, não vou falar, não. Nós precisamos, na hora da verdade, ser fortes, firmes na nossa postura diante da vida, mas devemos ser humildes no momento apropriado. E ele diz: me chamais mestre e senhor, e bem dizeis, porque eu o sou. Eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Então, gente, era preciso naquele momento deixar a imagem da humildade gravada no coração dos discípulos. Então, a lição da humildade foi narrada e foi vivida por Jesus naquele momento. Era a imagem pura e verdadeira da humildade. Eles conviviam em intimidade com Jesus e por isso sentiram de perto pulsar o coração ao ouvir a mensagem, ao ver aquela situação, né? E sofreram e choraram juntos com Jesus. Eles sabiam que eram herdeiros da sua mensagem inescrita. Jesus não deixou nada escrito. E eles seriam os continuadores da sua obra de amor. Implantaram o cristianismo nos corações, nas regiões ali em volta, né? Para que aquela plantinha, a plantinha simples da humildade, se transformasse em árvore frondosa. Ou podemos dizer, a planta simples do cristianismo se tornasse o que é hoje essa obra frondosa, né? Então era preciso deixar uma lição inolvidável. Era deixar a mensagem gravada na memória. Daí, gente, o ato solene do lava-pés. Foi ali, naquele momento, que Jesus admitiu para si os títulos de Senhor e Mestre, ao demonstrar a sua verdadeira grandeza. E ao demonstrar isso, ele não foi incompatível com a legítima humildade.
Não. Nessa passagem, encontramos a resolução do mestre, a demonstração da humildade santificante. Então, Jesus foi humilde, mostrou e deu exemplo de humildade. 20 séculos após, agora, né? Nós não paramos, muitas vezes, para no recolhimento silencioso visualizar aquela cena comovente. Por que nós não paramos para pensar? Por que ainda somos espíritos ainda tão reticentes, tão ainda imperfeitos, né? Então, essa lição, gente, é sutil, é profunda. Humildade não é sinônimo de subserviência, de bajulação, de servilismo. O Cristo ajoelhado ao chão, lavando os pés dos discípulos, ele não é servil, ele não era um servo, ele era humilde, porque ele deu exemplo. Então, humildade não é servilismo, porque servilismo é obediência cega, mas a pessoa serve com ódio, com mágoa, com revolta, porque está servindo. Então, a verdadeira humildade é servir com amor. É servir reconhecendo o outro como igual e até o outro superior. Por isso eu quero servir, né? A humildade é uma liberdade interior que nasce nas profundezas do espírito. A humildade, como eu disse, entre todas as virtudes, acredito que é a virtude uma das mais difíceis de ser alcançada, né? E o espírito, nós todos deveremos desenvolver com muito esforço, com muito trabalho interior para conquistarmos, né, essa monumental virtude. Por isso, do alto do monte, quando Jesus oferece esse monumental sermão com consoladoras promessas, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados aqueles que reconhecem o outro, né? E se Jesus é um modelo de humildade, nós devemos seguir-lhe o exemplo, né? Nós devemos eleger esse espírito para como nosso guia, como nosso orientador, né? E Jesus, ao dar esse exemplo, nós concluindo já o nosso trabalho, ele diz, a autora diz, que Jesus poderia nascer no meio, vamos dizer assim, escolher príncipes da cultura para os ministérios do seu trabalho. No entanto, ele preferiu pescadores singelos. Ele podia ter um palácio para o seu nascimento, mas ele escolheu, sem mágoa, uma manjedoura singela. Ele podia usar de todas as defesas para dominar a governança política daqueles dominadores. No entanto, ele se rendeu à autoridade da época, orientando o homem que deve entregar ao mundo o que é do mundo e a Deus o que é de Deus. Quando ele afirma a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele podia expulsar do seu colégio apostólico aquele amigo invigilante, né? Judas, que o traiu, mas ele preferiu acolhê-lo no coração para que ele aprendesse com os seus próprios erros o caminho da libertação. Ele podia erguer-se como sol da vida eterna, mas preferiu regressar ao mundo pelas vias da ressurreição, escolhendo o coração amoroso e renovado de Madalena, ou Maria de Magdala, e estendendo de novo as mãos feridas a Tadeu, a Tomé, que não acreditava, né? Então, gente, em Cristo nós temos a humildade celeste, pois ele manteve-se fiel a Deus, afirmando em todos os momentos: eu e meu Pai somos um. E sendo, apesar disso, se tornou o maior servidor de todas as criaturas. E ele afirmou e nos ensinou: em verdade vos digo, é maior aquele que mais servir. Esta é a legítima expressão de humildade.
Então, o homem, nós vivemos desinteressados das obrigações superiores, às vezes aplaudindo o erro em consciência. Todavia, em contato com Jesus, nós sentimos que pisamos em novas bases. Nós temos um novo roteiro. É pela mensagem do Evangelho que nós vamos aprender a lavar os pés, no sentido do ensinamento. O amor que Jesus nos oferece representa o alfa e o ômega de sua doutrina. A honra é o trabalho no bem. A defesa é o silêncio. E a força é o exemplo de doçura.